O STF suspendeu a aplicação do piso dos enfermeiros, né? E no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho disso. Como é que fica a situação daqui para frente? Esse piso então não tem mais valor, não tem mais aplicabilidade, quando vai ser aplicado? Né? Isso que a gente vai tentar explicar para vocês. Vamos lá. No dia 5 de agosto, né, todos sabem, né, foi aprovada a Lei 14.434 de 22, que estipulou o piso nacional dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de enfermagem. E o que essa lei colocou? Ela colocou o seguinte, que os enfermeiros teriam direito a um piso de R$ 4.750 por mês, os técnicos de enfermagem teriam direito a um piso equivalente a 70% do piso dos enfermeiros, ou seja, teriam direito a um piso de R$ 3.325, e os auxiliares de enfermagem e os parteiros teriam direito a um piso de 50% equivalente ao piso dos enfermeiros, ou seja, isso daria R$ 2.375. E essa lei gerou muita discussão, muita polêmica, né? Ela foi criada, né, como, na verdade, uma garantia para os profissionais de saúde, né, que sofreram e atuaram tanto durante a pandemia, né? Infelizmente, né, no Brasil a gente só percebe às vezes a importância de determinadas categorias diante de uma situação de calamidade pública como foi esse período da pandemia, né, em que esses profissionais foram tão importantes para toda a sociedade, né, e diante disso nada mais justo que eles terem o reconhecimento da sociedade, né, e terem uma lei que garanta a eles, né, a aplicação de um piso salarial para garantir um salário digno, né, um piso salarial digno para todos. Mas o que aconteceu? Foi aprovada a lei, tanto pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo. É importante destacar que a lei também teve um veto em relação do Poder Executivo em relação à indexação, ou seja, ao reajuste daqui para frente, ou seja, essa lei ela se aplicava a todos os entes públicos e privados, todos os profissionais da esfera pública e privada, mas era apenas para definir um piso salarial, né? Uma eventual correção desse piso daqui para frente deveria ser feita ou por outra lei, ou então por atuação em dissídios ou acordos com convenções coletivas da categoria, né? Não tinha um reajuste automático. Mas, dito isso, né, a expectativa toda, como a lei tinha eficácia imediata, aplicabilidade imediata, a expectativa é que ela já fosse aplicada para os salários agora de agosto de 2022, que iam ser pagos essa semana, né, uma parte dessa semana, né, de setembro. Mas, para surpresa de todos, né, no último domingo, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu suspender, acatou um pedido liminar e suspendeu a aplicabilidade desse piso salarial. Vamos lá. Quem entrou com essa ação? Quem entrou com essa ação foi um grupo de associações, né, que se juntaram da área da saúde, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir justamente, né, a constitucionalidade desse piso salarial que foi estipulado. E o ministro Barroso ele fundamentou a decisão de suspensão do piso, ou seja, esse piso não vai ser aplicado nesse momento, né, fundamentando o quê? Fundamentando que quando o Poder Executivo e o Poder Legislativo criaram esse piso, vamos dizer assim, eles não adotaram as providências para viabilizar o impacto financeiro que ia causar, né? Eles criaram algo que seria totalmente aplicável, mas não fizeram uma análise qual o impacto financeiro, como é que ia ficar a situação para ser pago esse piso, principalmente pelos entes públicos, né, e também pelos entes privados. Particularmente, eu entendo que o Poder Judiciário não deveria intervir nessa situação. Afinal de contas, houve um processo legislativo válido para a criação de uma lei. E cabe ao Poder Executivo, no caso, né, analisar e executar, no caso, a aplicabilidade da lei em relação a custos, né, e a todo o orçamento necessário para isso, né. Então, no meu entender, o Poder Judiciário, na verdade, não deveria intervir nessa situação, né. Afinal de contas, se a gente está discutindo a constitucionalidade, né, de uma lei, né, a gente tem que verificar se ela viola ou não viola algum dispositivo constitucional, né, o que, no meu entender, não há qualquer discussão nesse sentido, né. Eu acho que, na realidade, o impacto financeiro, isso cabe, né, a outras questões, principalmente ao Poder Executivo, né, não tanto ao Poder Judiciário averiguar, mas aquela história, né, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, né, e a gente tem que seguir o que foi determinado. E o que o ministro Barroso determinou? Ele determinou o seguinte, né, na realidade ele suspendeu, ele acolheu o pedido liminar, suspendeu nesse momento a aplicação do piso salarial e determinou aos entes, né, às entidades, né, que esclarecessem ao STF, no caso, prestasse esclarecimentos em relação a qual seria todo o impacto financeiro decorrente desses pisos, né, qual seria o impacto, como seria a questão da empregabilidade dos profissionais, a qualidade do serviço prestado. E ele concedeu um prazo de 60 dias para que fossem prestados esses esclarecimentos.
Meus amigos, 60 dias é muito tempo. Por que eu digo que é muito tempo? Porque quando a gente fala de prazos processuais, a gente trata de dias úteis. Então você imagina, são 60 dias úteis, né? A gente está agora em setembro, quer dizer, muito improvável, na minha opinião, que haja uma alteração de entendimento, né? Que haja uma decisão definitiva, né? Até o final do ano. Vamos ver. Apesar que a questão também vai ser apreciada pelos pares, ali, pelos colegas, né, os demais ministros do STF, né, vai ser feito, acho que um julgamento plenário virtual, não sei como é que eles estão analisando como vai ser colocado. Nos próximos dias talvez tenhamos alguma novidade em relação a isso, mas, no meu entender, 60 dias é muito tempo, né? Então, assim, para explicar para todos aqueles profissionais que realmente estão querendo saber um pouquinho mais, poxa, eu não vou tentar um direito desse piso, o que eu posso passar em termos jurídicos para vocês? É o seguinte, a decisão suspendeu a aplicação do piso nesse momento, tá? Então, por enquanto, as entidades não são obrigadas a respeitar esse piso salarial, porque deve ser decisão do STF nessa liminar, mas foi concedido esse prazo de 60 dias, ou seja, acredito eu que até o final do ano, se a gente colocar assim, até o final de novembro, mais ou menos, dificilmente teremos uma possibilidade de aplicação do piso. Eventualmente, né, se os outros ministros decidirem de forma contrária, houver algo nesse sentido, talvez a gente tenha alguma novidade, mas em princípio ela não vai ser aplicada mesmo, não neste momento. Vamos torcer, né, e eu tenho toda a expectativa de que haja uma mudança de entendimento do ministro em relação a toda essa situação, que os demais colegas também tenham a sensibilidade, no sentido de que esses profissionais são muito importantes, né, para a nossa sociedade, especialmente no momento tão crítico que a gente vive, né, e eles têm que ser valorizados mesmo. Né. Claro, a gente tem que fazer a análise do aspecto financeiro, do impacto financeiro, tem que ser feito, mas de outro lado a gente tem que valorizar, né, determinadas categorias profissionais. Né. A gente nunca precisou tanto de enfermeiros, de auxiliares, de técnico de enfermagem, como a gente viveu os últimos 2 anos aí, tão difíceis para o nosso país e até para o mundo todo, né? E aqui a gente tem que realmente fortalecer, né, esse apoio, né, dar esse apoio para esses profissionais. Vamos aguardar, né? Eu resolvi fazer esse vídeo, eu sei que está um pouco superficial, até peço desculpa em relação a isso, mas foi só para explicar como é que funciona, né, mais ou menos a dinâmica dessa situação, e que realmente esses 60 dias a gente vai ter que respeitar, vai ter que ver como é que vai ficar daqui para frente. Como eu falei, infelizmente a decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, né, tem que ser cumprida, mas na expectativa realmente que ela seja modificada e favorável a toda essa categoria profissional, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.